No entretenimento, quando o câncer é retratado, o foco sempre fica com um paciente oncológico. Mas já paramos para pensar como bate o coração de uma pessoa que está conectada a um paciente oncológico? Bem-vindos ao episódio Tenho um Paciente Oncológico em Minha Vida. Olá, sejamos todos bem-vindos a mais um episódio do Amor Simples de Doar Podcast. Eu e o Igor estamos muito felizes de receber vocês aqui em mais um episódio. Episódio esse muito especial, porque fala sobre o sentimento das pessoas que acompanham pacientes oncológicos. E para falar sobre esse assunto tão importante, a gente trouxe aqui a Daiane. Daiane, obrigada por você aceitar o convite. De nada. Tá nervosa? Não, tudo certo. Tudo certo. Prontíssima. Então, Daiane, vamos contar pro pessoal em casa por que a gente convidou você, né? Você teve um marido. Meu marido teve câncer. Que teve câncer, né? Mas antes desse período na sua vida, conta um pouco de você. Da onde você é? Acho que você é brasileira, né? Porque fala português fluente, né? Sou gaúcha. Ah, legal. Nasci em Novo Hamburgo, parte da região da Grande Porto Alegre. E sempre tive vontade de vir embora. De me mudar do Brasil, sempre. Eu acho que no dia que eu abri os olhos, depois que saí da barriga da minha mãe, eu disse, putz, no Brasil. Não, vamos melhorar pra fazer isso acontecer. Então, eu sempre tive vontade de sair. E tive a sorte de encontrar um louco no caminho que também sempre teve vontade de sair. E deu tudo certo, assim. Então, e você sempre quis a Irlanda, não? Não, a gente não sabia o que era Irlanda. A gente tem uns amigos que vieram antes. Meu marido trabalhava junto com ele e ele acabou saindo da empresa que eles trabalhavam juntos e ele decidiu vir pra Irlanda porque era um lugar que falava inglês e eles tinham cidadania italiana e resolveram apostar. Então eles vieram 1 ano e meio antes da gente. Entendi. E voltaram pro Brasil de férias no Natal dizendo, não, vale a pena, muito legal. E durante esse tempo que eles já tinham vindo pra cá, a gente se falava e eles diziam que valia a pena, que pra área deles era excelente, porque eles trabalham com TI. TI, né? Então a gente começou a se movimentar para vir, mas a gente estava em dúvida entre vir para Irlanda ou ir para Quebec. Ah, Canadá. Só que Quebec tinha que falar francês, então a gente achou que o processo ia ser um pouco mais complicado. Eu até fiz francês na faculdade para saber, porque eu já falava inglês. Entendi. Então eu fiz para saber assim quão difícil seria aprender o francês, porque seria uma mudança assim muito grande. Mas daí a gente decidiu pela Irlanda porque tinha o suporte deles e porque era um país que falava inglês e porque a gente tem a cidadania. Então, tudo deu certo pra vir pra cá. Nunca cogitou a Austrália? Não, tem muito bicho grande, não. Ela tem medo de canguru? Não, das aranhas. Das aranhas, é verdade. Tem uns vídeos sinistros da Austrália. Não, você tá louco. Eu cogitei a Austrália porque eu sou do Rio de Janeiro, então... dizem que a Austrália é o Brasil que deu certo. É o Brasil que deu certo. Mas não... pois é. Então, mas também o fato da Austrália é muito longe, né? Então, para as pessoas visitarem é muito mais complicado. E não é só a distância. Uma vez eu fui pra Tailândia e aí foi horrível essa viagem, porque quando eu acordava tava todo mundo dormindo e você perde conexão com as pessoas. Que aí chega uma hora que você não acompanha os papos no WhatsApp, você não acompanha os papos na internet com seus amigos, porque você tá em outro mundo. A Austrália nunca foi opção. Mas a Irlanda a gente descobriu assim, tipo, a gente nem sabia o que era Irlanda. Da Irlanda, quem é Irlanda na fila do pão no mundo? Não, ninguém nasce falando um dia eu vou pra Irlanda. Não, até assim, quem vem do Brasil visitar a gente e quer conhecer outros lugares pela Europa, porque eu vou pra Europa gastar uma fortuna pra dizer que fui pra Dublin. Não, quero pelo menos conhecer o Paris. Então é um rolê, assim. Mas eu gosto, eu tenho essa vida assim de interior, então eu acho que a Irlanda atende. E você não teve problema de adaptação com o clima? Não, nenhum. Porque no sul faz frio. Então, no sul faz muito mais calor, obviamente, mas faz frio. E a gente sente muito mais frio lá do que aqui. Porque aqui tu sente frio quando vai pra rua. Mas lá no sul não tem estrutura pra aquecer. Não tem, Então, essa parte do clima não incomoda tanto. Entendi. Incomoda, mas não tanto. Agora eu tenho que fazer essa pergunta pra você. Como você conheceu o seu marido? Nós trabalhávamos juntos.
Mesma empresa. Na mesma empresa, assim. A gente tinha uma relação estritamente profissional. Oi, bom dia, tchau, até amanhã. Porque ele é muito sério, né? Ele é muito reservado e a gente não trabalhava na mesma equipe. A empresa tinha 100 funcionários. Era uma empresa relativamente pequena, mas pra cidade que a gente vem, 100 funcionários era assim até que grande. Entendi. Ainda mais na época, né? A gente se conhece desde 2008. E eu era amiga dos amigos dele. Entendi. Então um dia ele resolveu sair da empresa, a gente fez um churrasco na casa dele e a gente começou a conversar. Na casa dele? E daí convidou os meus amigos que me convidaram de penetra, assim, mas tipo, eu era da galera, sabe? Convida um, convida todos. Ninguém solta a mão de ninguém. É. E daí eu acabei indo lá e a gente se conheceu, assim, long short story. Não vou contar todos os detalhes que todos os pormenores. É proibido, Mas enfim, foi ele assim. Saudável? Zero, não tinha nada? Não tinha nada, ele se alimentava super bem, ele andava de bicicleta 55 quilômetros final de semana. Ele tinha uma vida, assim, tranquila. Isso em 2008. Aham. Aí vocês casaram quando? A gente foi morar juntos logo depois. E não tinha, assim, esse negócio de casar, era mais uma formalidade mesmo. Então a gente mora junto desde 2008 e a gente casou em 2012, um pouco antes do nosso filho nascer. Ainda saudável. Novo, 100%. E daí a gente casou só por questão de formalidade mesmo, assim, todo mundo tem mesmo sobrenome, porque eu não queria botar meu sobrenome no meu filho. Como é que fala seu sobrenome? O meu de solteira é Uriques. Nossa. Mas o meu de casada é Kounag. Então, assim, eu passei a minha vida inteira soletrando o meu sobrenome e o Dani passou a vida inteira soletrando o sobrenome dele. Então, se a gente botasse o nome na criança, o nome mais o meu sobrenome, mais o sobrenome dele, ele ia passar, tipo, Leonardo alfabeto. Não vou fazer isso com a pobre da criança. Então, eu queria botar só o sobrenome dele e... Só que assim, se eu botasse o sobrenome dele, eu queria ter o sobrenome também, pro meu filho ter o meu sobrenome. Caraca, foi a mesma questão comigo, exatamente. Então, foi por isso que a gente casou, por causa do sobrenome. Porque a gente já morava juntos há 4 anos, então tipo, não tinha necessidade. Entendi. Foi só uma formalização mesmo. Então então você casou, você teve filho, saudável. Tudo certo. Fazendo check-up anual, sem problema nenhum, e ele era super novo. Na época, ele tinha... Peraí que eu preciso contar. Precisa fazer contas. Em 2012 ele tinha 32 anos. Entendi. Então... E como é que você descobriu o câncer? Não ele. Como é que foi? Em que momento da vida de vocês surgiu essa doença? Em 2013, final do ano de 2013, o Léo era pequenininho, eles estavam brincando na sala e o Dani teve câncer de testículo. Em 2013, no final do ano, eles estavam brincando e o Léo, bebezinho, ele tava brincando, tava correndo atrás do Dani, pegou e se desequilibrou e bateu. E a dor começou a incomodar. E ele achou que era por causa da batida, né? Não, sabe como é homem, não deu muita bola, porque achou, logo vai passar, né? Foi numa região meio complicada. E passou uma semana, passou 2 e não melhorava a dor. E daí a gente foi no médico. Daí, na época, faltava uma semana, a gente foi no médico, o médico disse que parecia que tinha alguma coisa, mas que precisava fazer um exame de contraste e faltava uma semana pra acabar a carência do plano pra poder fazer. Caramba! Pra poder fazer. Tipo, a gente teve que esperar uma semana pra que ele pudesse fazer o exame. Daí a gente consultou um urologista. Na semana seguinte, que pediu imediatamente o exame de contraste, e daí no exame de contraste ele disse, tem um tumor, eu não sei o que é. Então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. A cirurgia é assim, a gente faz o corte, tira o testículo, faz a biópsia na hora. Se for bom, a gente devolve, se não for bom, a gente tem que tirar, e daí a gente vê qual é o procedimento. Beleza, daí... Isso foi logo depois do Natal, assim. Só que eu sou do tipo de pessoa que enxerga o copo meio cheio. Então, eu achava que não ia ser nada, assim, de muito... grave. De muito problema, assim. Aí, final de janeiro, ele fez a cirurgia. Aí eu levei ele, fiquei esperando no hospital. E daí, terminou a cirurgia, acho que umas 3, 4 horas depois.
o médico veio falar comigo dizendo, eu quero saber se vocês querem ter mais filhos. Porque na biópsia deu que ele tá com câncer. Então, ele vai precisar fazer quimioterapia e provavelmente ele vai ficar estéril. Caramba! Assim, sem preparo nenhum, tá? Foi assim, mas a gente, ele já tava encaminhando pra isso, porque pelo que ele tinha visto na imagem, ele disse que podia ser, ele não queria dar certeza sem antes ver. Claro. Mas daí, na hora da cirurgia, ele viu. Eu também tive essa sensação. No meu caso, o meu médico, eu percebi assim, depois que saiu a biópsia que deu positivo, eu percebi que ele já sabia desde o início. Mas eu tive aí esse ele feeling também, que eles já sabiam. Até porque eles fazem isso diariamente, todo dia, né? Então eles já sabem de olhar. Eu acho que ele não quis dizer pra não apavorar e não dizer, porque o câncer, tu escuta o câncer, é como uma sentença de morte, né? É horrível. Tu tá com câncer, tu vai morrer. Eu acho que é pior do que escutar que tu tá com AIDS. Porque, tipo, a AIDS tu sabe que tem medicamento, mas o câncer tem a quimioterapia, mas tu não sabe se vai sobreviver ou não. Exatamente, é loteria. É loteria, é da sorte da pessoa. E daí foi assim, foi tipo, tudo meio... A gente já esperava, mas não esperava, sabe? Então, escutar aquela sentença assim, seu marido tá com câncer... Você jovem, com uma criança pequena... Foi complicado. Vocês contaram pra família imediatamente? O meu sogro tava junto quando o médico deu quando o médico deu o resultado pra mim, o meu sogro tava do meu lado. Então foi complicado pra todo mundo, porque ele é o filho mais novo. E ele sempre foi o bebê da família, assim. Então eles sempre tiveram um cuidado diferente com ele. Então eu acho que pra um pai escutar que o filho tá com câncer também é difícil, porque é contra a ordem da vida, né? Exatamente. E o meu sogro não é uma pessoa, assim, que ele lida muito bem com doenças e emoções, então foi bem complicado. Entendi. E você... O tema do episódio, né? O que você acha da diferença de tratamento entre você e seu marido? Assim, você acha que as pessoas acabam não enxergando as dores, só enxergam o paciente oncológico? Só enxerga o paciente oncológico. O acompanhante é como se não estivesse passando por nada. Não, ali tá tudo bem. A pessoa tem que equilibrar os pratos sem fingir que tá tudo certo. E esperar sempre melhor. E a pessoa tem que estar ali sempre bem. Porque a pessoa não tá passando por nada. Quem tá passando é o paciente oncológico. O que não é verdade, né? Porque a gente sabe que o câncer é uma doença em grupo. Você enfrenta a doença em grupo, né? O tumor tá numa pessoa só, mas a rede de catástrofe às vezes é grande. A rede, na verdade, eu acho que a rede é pior do que a própria doença em si, assim, dependendo de quem tá na tua rede, é complicado. Porque, por exemplo, claro, quem descobre um câncer fica com medo de morrer. Mas o parceiro do paciente oncológico tem outros medos. Você tinha um filho de 1 ano de idade. Mas eu não tinha medo que ele fosse morrer. Eu não sei se é porque eu enxergo o copo meio cheio. E ele morrer nunca foi uma opção, assim, tipo... Opção, eu não permito. Não. No mundo ideal, eu vou morrer antes. Mas ele não vai sobreviver, mas daí é outra história, né? Mas eu nunca tive esse medo de ficar viúva, de que ele fosse morrer, porque... Não, pra mim não era uma opção, sabe? Eu sabia que ele ia passar dessa. E quando a gente descobriu o câncer, a gente descobriu pelo urologista, que encaminhou a gente pro oncologista. E o oncologista falou que o tipo de câncer dele era um câncer muito raro, que é uma em cada 100 milhões. É um número absurdo, assim. O câncer é raríssimo. Deu um azar tremendo. E assim, a gente teve muita sorte, porque a gente descobriu o câncer dele no estágio inicial. Entendi. E a gente descobriu porque o Léo bateu, rompeu uma veia e o câncer... Ficou incomodando. O câncer que tava ali começou a sugar o sangue dessa veia. Então começou a crescer. Porque o câncer é uma doença silenciosa, né? E é num lugar complicado, porque o câncer tava dentro do testículo. Então, por mais que a pessoa faça o toque... Não ia achar. Não ia achar. E o oncologista falou que ele teve muita sorte, porque esse tipo de câncer, quando encontra, já tá em metástase pelo corpo inteiro. Porque não é silencioso. Porque é um lugar que mesmo que tu apalpe, tu não vai sentir o câncer, porque ele tá num lugar duro dentro
escondido ali, sabe? Então a gente só descobriu porque realmente teve essa veiazinha que estourou e o câncer começou a se alimentar dessa veiazinha. E ele só precisou fazer quimioterapia porque caiu na corrente sanguínea. Entendi. Porque se não tivesse caído na corrente sanguínea, ele não precisaria ter feito, porque tava assim, era, sei lá, dia 3 do câncer. Foi muito cedo. Nossa. Então, assim, deu muita sorte. Até por todas essas vertentes, eu nunca achei que ele fosse morrer. Porque a gente teve muita sorte de descobrir, assim. A quimioterapia foi era assim, uma vez por semana, dia assim, era um ciclo diferente, assim. Ele teve que fazer 2 ciclos. Cada ciclo tinha 3 semanas. O primeiro... A primeira semana era 5 dias dentro do hospital, fazendo a quimioterapia num monte, era manhã toda, quase tipo o horário de escola, assim, era das 8 às 2, mas era bastante tempo, durante 5 dias, e depois mais 2 semanas, uma vez por semana. Entendi. E ele teve que fazer 2 ciclos desse. Nesse meio do caminho a gente descobriu que ele tem alergia a Dramin. Meu Deus. Porque ele tinha que tomar pros enjoos e tal. E ele tava tomando Plasil e o Plasil não tava sendo o suficiente. Daí ele resolveu tomar o Dramin. E ele descobriu que ele tinha alergia e fez o efeito reverso. Aquele efeito. Ele ficou acordado 48 horas. Nossa! Ele não conseguia dormir. Ele não conseguia. Ele deitava na cama, os olhos dele ficavam... Isso aconteceu com o meu filho num avião. Foi horrível. Eu fui dar Dramin pra ter uma viagem tranquila de 12 horas. Não, ele não dormiu. Inverso, ele não dormiu. Foi horrível. Foi incrível. Algum suporte que você tenha recebido, que você lembra, aquece o coração, que você fala, poxa, todo mundo deveria fazer isso com um parente de um paciente oncológico? Ou não, você acha que você não teve suporte? Eu tive muito suporte da minha mãe e da minha sogra. Elas te enxergaram? Mas eu acho que minha sogra, ela via o filho dela, claro, obviamente. Então, assim, ela ajudava muito. Tinha coisa, tipo, que tinha que cuidar com a roupa de cama. Eu não passo roupa alguma, assim. E por causa de germes, não sei o quê. Então, ela trazia a empregada dela pra passar todas as roupas dele, pra que eu não precisasse passar, porque eu não ia passar igual. Ele ia ter que se virar. Me ajude a te ajudar. Então ela passava todas as roupa de cama, assim, para que ele tivesse o ambiente mais estéril possível. Entendi. Porque fica muito frágil na época da quimioterapia. O sistema imunológico destrói, né? Então, mas eu acho que ela tava cuidando mais dele, assim. E a minha mãe me deu muito suporte com o Léo, pra que eu pudesse focar no Dani, assim. Mas eu não tive muito suporte, mas eu não precisei de muito suporte também. Você não gosta de ficar choramingando? Não gosto, não. Eu sou uma pessoa que eu vou lá e resolvo por mim. Isso é uma característica do Sul. Todos os convidados do Sul que vêm aqui são mais assim. Meio faca na bota, talvez? Não sei. Meio assim, não, é isso, vamos resolver. É que a gente no Rio de Janeiro é meio Manuel Carlos, a gente chora. Não, lá a gente... E uma vez eu fiz quimioterapia, eu não parava de chorar, porque eu tava com muita sensação no corpo ruim, não parava de chorar. Eu botei Alcione. Eu tô chorando, vou escutar Alcione. Nossa, foi maravilhoso. Deus me livre. Eu adoro Alcione, mas não quando eu tô triste. Nossa senhora, eu sinto até falta de levar um fora pra poder curtir Alcione, entendeu? Eu sinto falta de sofrer por amor, porque as músicas dela, meu Deus do céu. Nossa, não. Deus ali. Então você acha que você recebeu todo o suporte necessário? Ou você acha que a sociedade, de uma forma geral, poderia ter te abraçado mais? Eu não sei, porque eu não precisei do suporte. Entendi. Eu tive o de-suporte. Porque quando a gente escuta que tem alguém com câncer, assim... As pessoas acham que, meu Deus, a pessoa vai morrer. E se comportam assim, é horrível. E assim, no momento que família, parente, amigos descobriram que o Dani tava com câncer, todo mundo resolveu ser a melhor pessoa pra ele. E tá aí, tipo, um bando de falso. Você sabe. Jesus tá vendo. Mas enfim, e daí assim, essa parte foi bem complicada, assim, porque muitas vezes eu fui atropelada no processo, porque era o Dani. Entendi. Sabe? Então, tipo, eu não contava, porque eles tinham que focar no Dani. Então, eu muitas vezes, assim, fui atropelada. O meu sogro, principalmente, assim, ele
a doença do câncer afetou muito ele, assim. Então, a primeira consulta no oncologista foi ele que foi. Eu tava no hospital, eu tava lá no consultório e eles não deixaram eu entrar. E não podia entrar muita gente, porque é um negócio complicado, assim. Daí entrou ele. O pai e a mãe abraçam o filho e falam, não, é meu. Só que o Dani já morava fora de casa há muito tempo. Então ali eu senti que não que faltou o suporte, mas faltou o entendimento de que a família do Dani tinha mudado, sabe? E isso levou, assim, até um desentendimento que a gente teve na família, que eu fui obrigada a intervir e dizer, a família do Dani é eu e o Léo. O resto é tudo parente. E assim, é horrível de falar isso. Não, é uma realidade que o brasileiro tem muita resistência de entender, mas é o real. As pessoas precisam entender que no momento que, tipo, teus pais, tu saiu de casa, teus pais são teus parentes, não são mais a tua família. É isso aí. Sabe? E as pessoas têm dificuldade. E essa constelação familiar bem definida é muito importante pro psicológico da criança. E brasileiro, italiano, família mais latina tem essa dificuldade, né? Na Itália dizem que você mora no quintal da casa da mãe, que fica aquela mama até o último minuto da vida ali. Então foi bem complicada essa parte, assim. E também, tipo, amigos o tempo inteiro mandando mensagem. Nossa, né, como tá. Teu marido deve adorar isso. Foi complicado. Porque você falou que ele é mais quieto, mais reservado. Ele é mais na dele, assim. Ele não gosta de muita interação. É completamente o oposto, assim. Mas ele teve que lidar com muita gente, assim. Ele me falou que... Eu não sei, né? Não posso falar por ele, mas ele me falou que a parte mais difícil do câncer dele foi... as pessoas. Ele ter que lidar com o sentimento das pessoas. Porque as pessoas enxergam o câncer como uma sentença de morte. E chegou... E assim, ele tinha que lutar pra não morrer, sabendo que ele não ia morrer. Mas ele tinha que lutar pra mostrar pras pessoas que ele, tipo... Eu vou sobreviver, eu vou passar por essa. Eu tenho que passar, mas tá tudo certo. Então... lidar com o sentimento das pessoas foi muito complicado, assim. Então, é complicado escutar. Essa é uma luta da nossa comunidade, que é Amor Simples de Doar, que dá suporte a brasileiros com câncer na Irlanda. A gente tá vindo aqui numa luta para desmistificar a doença. Porque o que acontece? Na dramaturgia, novelas, filmes, o paciente oncológico tá sempre morrendo. Não mostram a realidade. O corte é que a maioria sobrevive, tá? A maioria não morre. Só que aquela cena da Carolina Dickman raspando a cabeça, sei lá, teve um filme com a Julia Roberts também, que o cara também tá careca, não sei o quê. Então as pessoas acham assim, cara, tem câncer, vai morrer. E isso atrapalha muito. Até o psicológico do paciente, que fala assim, será que eu tô mais grave do que eu acho que tô? Do que eu tô enxergando? Porque, tipo assim, isso passou por mim. Eu me lembro que no ano que eu tava careca, lá passando Natal com a minha família, todo mundo queria tirar foto comigo. Foi ridícula a cena. Entendeu? Deixa eu tirar foto com eles agora. Não, gente, não vou morrer, porque dá vontade da raiva, sabe? Foi complicado, assim. Mas o processo dele foi muito rápido. Porque a gente descobriu em janeiro e logo... E no Brasil, se tu tem plano de saúde ou se tu tem dinheiro, teus problemas estão todos resolvidos. Sim, isso é verdade. Basicamente, A gente tem uma medicina incrível pra quem tem dinheiro pra pagar plano de saúde. Então foi muito rápido e a Unimed no nosso estado funciona muito bem. Funcionava, pelo menos... na época que eu saí, 7 anos atrás. Mas, tipo, a gente teve muito suporte. O setor oncológico do hospital era excelente. As enfermeiras que estavam lá... Tu que já viveu isso, é um ambiente, assim... Tipo, não é um ambiente que tu vai lá se sentir miserável. Não, tipo, é um ambiente, assim... que eles tentam fazer ficar descontraído, porque já é um ambiente pesado por si só. É verdade. Então, o grupo ali o grupo oncológico de onde ele tava foi fora de série, mas assim, pra ele, sabe? Eu vi que ele tinha bastante suporte, mas quem tá acompanhando tem que estar ali equilibrando os pratos e fingindo que tá tudo certo. E esperar pelo melhor, né? E se uma amiga sua viesse hoje falar, descobri que meu marido tá com câncer, o que você falaria pra ela? Ignora os parentes. Tô brincando. A gente já fez um episódio aqui. A gente já fez um episódio aqui sobre o que não falar para o paciente oncológico. A gente já fez esse episódio, porque... eu ia dizer pra pessoa ter paciência. E esperar pelo melhor, assim. Porque
Pô, mas essa foi a sua mesma dica pra comprar casa, Dai. Não pode ficar dando a mesma dica sempre. Não, a dica que eu te dei foi que a casa não era um processo ansioso. Não é. Comprar casa aqui na Irlanda não é um processo pra gente ansiosa. Todo dia eu lembro disso e eu falo, a Dai tinha razão. Mas assim, tem que ter paciência, porque vai passar. Assim, talvez demore mais, talvez seja mais difícil do que esperado, mas... A vida volta ao normal depois? Depois de muito tempo. Depois de muito tempo. Não é só quando a quimioterapia acaba, a vida volta ao normal. O câncer dele era um câncer muito raro e com uma probabilidade altíssima de voltar durante os 2 primeiros anos. Nossa, então, que pesadelo. Por 2, a gente não viveu o câncer na quimioterapia ali, tipo, acabou a quimioterapia, foram acabou os 2 anos. Foram os 2 anos fazendo exame mensal, controlando o BCG, controlando 1 milhão de que agora eu já nem lembro mais. Fez PET scan? Fazia tudo, mas eu nem lembro mais os nomes, assim. Não. Mas, tipo, tinha uns exames de sangue lá que eu já sabia, né, faz 11 anos isso. E tem uns exames que na época, assim, eu sabia de cor, eu sabia qual era o limite, qual era o nível máximo, que você assim. checava. Porque eu tinha que estar ali em cima e não dependia de mim. Foram 2 anos tensos, assim, porque a gente tinha medo que em algum momento fosse... Voltasse tudo de novo. Então, assim, eu tô sempre de olho. Eu olho, assim, se tem algum negócio diferente, eu já penso, não, tu tá checando, vamos apertar pra ver se tá funcionando. Porque foi complicado, foi bem difícil, assim. E faltou, assim, alguns detalhes dos médicos, assim, que por ser do sul, o pessoal é meio, assim, grosso, assim, sabe? Sim, mais direto. Não grosso, assim, de ser direto, mas grosso de não se preocupar com os detalhezinhos, sabe? Entendi. Então, que hoje ele olha pra trás e pensa, podia ter sido diferente se eu tivesse conhecimento e tal, mas eu acho que a gente entrou nessa sem saber que a gente ia estar entrando nessa, sabe? A gente realmente esperava que não fosse, que ia dar tudo certo. No final das contas, ele não ficou estéril. Olha! Porque a quimioterapia dele não foi tão agressiva, então não foi o suficiente pra deixar ele estéril. Confia nessa, ela ficou estéril. Daqui a pouco tem o segundo filho. A gente não pagou pra ver, né? Eu tenho o Dio, ele tem uma bola só. Se nascer, você MacGyver. Uma bola só engravida também. Mas eu botei o Dio só pra, né, garantir que não tá tudo certo. E quando vocês vieram pra Irlanda já tava resolvido, então? Já tinha passado. Porque, assim, o médico falou que se não voltasse em 2 anos, não voltaria mais. Que legal. Então, ele teve que fazer o processo de 5 anos de cura do câncer. Só que o dele era 2. Mas a gente ficou fazendo esse processo. Depois, ele fazia exame a cada mês nos 2 primeiros anos. Depois, no 3º ano, ficou a cada 3 meses. Depois, foi de 6 em 6. Até que não precisou mais, assim. Entendi. E agora ele tá... E a família não resistiu vocês virem pra Irlanda? Depois a gente não deu opção. Isso é importante. Não. A gente tinha muito claro que a gente ia vir embora. Foi complicado o processo de cidadania, porque a família toda já tinha e tava trancando até meu sogro, porque meu sogro nunca quis sair, ele não correu atrás, assim, sabe? E a gente quis ir atrás. E ele tinha que tirar. E ele tinha que tirar, e foi, assim, uma certa resistência, uma certa barreira, assim, tipo, não tinha escolha. Se ele não ajudasse ali, a gente ia ir pra Itália pra fazer. Então, ele tinha 2 opções, ou facilitar ou dificultar. Então, mas ele não tinha escolha de não ir. Vir embora nunca foi uma opção, sabe? Não vir. É um momento que... Acho que desde que a gente tá junto, a gente sempre falou de não, um dia a gente vai embora. Já tava no inconsciente. Não sabia ali pra onde, assim. A gente tinha o sonho de ir pros Estados Unidos, como 90% dos brasileiros que assistiram Esquecendo de Mim. Porque tu pensa... Porque a gente tem muito dessa cultura do American Dream. O Hollywood vende isso pra gente. Exatamente, assim. É a cultura que a gente tem de assistir filme americano, assistir seriado americano. Consome muito produto americano. Pra quem nunca saiu do país e nunca cruzou o oceano pra vir pra Europa, a tua referência sempre vai ser os Estados Unidos. Então a gente tinha muito... E o meu cunhado mora lá. Então nosso objetivo maior era ir pra lá. Até que a gente veio pra Irlanda e a gente encontrou muito mais do que a gente veio procurar.
sabe? A Irlanda é muito mais que os Estados Unidos nesse sentido, né? Muito, mas a Irlanda não é pra qualquer um. Não? Não, porque assim, é uma vida muito de interior, assim. Tipo, não é uma vida de badalação. Não tá no centro de Londres. Não, tipo, não tem facilidade de acessar qualquer coisa se tu quer. Não, é uma vida de interior. Se tu quer balada de segunda a segunda, que não é lugar, ou se tu quer ter coisas abertas, assim, num restaurante depois das 9, tu já não consegue, porque Não. as cozinhas aqui tudo fecha 8h30, então, ou então tu vai num lugar que não é muito da nossa cultura de culinária. Então aqui realmente é uma vida muito mais pacata. Mais segura, mas mais a gente equilibrada. sempre gostou dessa vida pacata. E a gente veio pra cá para que nosso filho pudesse ter a infância que a gente teve lá em 1980. É. E que hoje no Brasil não existe mais, sabe? É difícil. De repente no interior. Mas aonde eu morava, Copacabana, não tem. Na nossa cidade também não tinha. Assim, a gente não morava... Era 40 minutos de Porto Alegre. Não era uma cidade, assim, extremamente desenvolvida, mas não era subdesenvolvida também. Lá na época de 90 foi a capital do calçado, a capital nacional do calçado. Bom, como você falou, a Irlanda não é pra qualquer um, é uma vida mais interiorana, mas como você falou, a gente tá conseguindo, eu não tinha nem pensado nisso, recuperar realmente uma infância que a gente teve lá na década de 80 no Brasil, que foi possível ter no Brasil. E assim, quando a gente veio pra cá, a gente já não precisou mais desse suporte oncológico, então eu nem sei como é aqui. No Brasil a gente foi muito amparado. Mas aqui não faço ideia, assim, como é, então... Por isso que a gente tem essa comunidade, porque é pesado você descobrir um câncer sozinho no exterior. É complicado. Daiane, obrigada. De nada, obrigada pelo convite. Por você aceitar falar, a gente sabe que não é fácil e a gente geralmente grava domingo, então obrigado pelo seu domingo. Antes da gente finalizar, queria lembrar vocês do livro 208 Dias, que é um livro onde 4 pacientes oncológicos contam suas trajetórias, eu sou um deles, e a renda desse livro aqui era destinada à instituição do câncer, que ajuda pacientes oncológicos que não têm condições de pagar um plano de saúde no Brasil. Alguma mensagem final, querida amiga? Não, paciência. Paciência. Imaginei que ela fosse falar isso. Paciência, porque é um processo complicado, é uma rua esburacada. Sim. Mas dá tudo certo. Mas você chega no final uma hora. Obrigada. Obrigada, queridos. Até o próximo episódio.